Batuque brasileiro, na roda tem pandeiro, bate meu coração, no ritmo da canção. Batuque brasileiro, na roda tem pandeiro, bate meu coração, no ritmo da canção. Batuque brasileiro, na roda tem pandeiro, bate meu coração, no ritmo da canção. Batuque brasileiro, na roda tem pandeiro, bate meu coração, no ritmo da canção. Oi galera, tudo bem? Meu nome é Marissa, eu sou da Receita aqui e estou aqui com a minha sócia, Melissa, para dar início num projeto muito legal, muito especial para vocês, não só mulheres, mas vocês que são mulheres empreendedoras, empoderadas, com muito conhecimento e experiência para compartilhar. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, a Vandressa. Fala aí, Vandressa, quem é você? Eu sou contadora, sou advogada, sou mediadora e dentre essas atividades profissionais eu me divido em ser mãe, esposa e filha. Tenho uma jornada mais que tripla, mas que a mulher tem uma força que não sei de onde que a gente tira, que a gente acaba dando conta de tudo. E, Vandressa, há quanto tempo que você já está nessa jornada do empreendedorismo? Há 12 anos, o escritório acabou de completar 11 anos de contabilidade, então nós iniciamos nossa atividade empresarial com uma sociedade. Eu não sou sozinha aqui, né? Eu tenho sócios homens, então eu sempre, desde o início, me senti desafiada, porque a contabilidade ela tem uma característica muito masculina, né? Então, desde que nós abrimos o escritório, as pessoas sempre buscam o contador e não a contadora. E quando eu abri o escritório, meu marido nem era formado ainda. Ele ainda tinha 2 anos de jornada pela frente. E meu cunhado também nem fazia, que são os meus sócios hoje, né? Eles nem formados eram, né? E quando a gente conta essa história, as pessoas pensam que meu pai era contador, que o Diego que era contador, e ninguém pensa que era eu a precursora do escritório, né? Que foi eu que fundei, que era contadora desde o início, enfim. Os desafios já são, que a gente passa como mulher empreendedora desde de contar a nossa história e até a execução, né? Então, os desafios são inimagináveis, né? Quando a gente é mulher, quando a gente é mãe e quando a gente empreende numa área que tem uma característica ainda masculina. Enfim, são muitas situações. Sim. Oi, pessoal. Oi, Vandressa. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você pode contar pra gente como começou a sua experiência como empreendedora? Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Você acredita que o empreendedorismo da mulher, né, para a mulher, tem alguns obstáculos diferenciados ou não? Enfim, conta pra gente quais foram os motivos, seus desejos de empreender. Eu não tive dificuldade porque, na verdade, a gente já tinha um conhecimento prévio de como formalizar, né? E como mulher, como empreendedora, eu percebi que as pessoas, muitas vezes, elas, por medo, elas acabam não investindo no que elas acreditam como podendo ser uma fonte de renda, e acabam desistindo dos seus sonhos. Empreender para mim não é ter uma empresa, né? Empreender para mim se eu inclusive fizer um crochê e revender ele e fizer a doação para uma entidade, para mim, e gerar algum fruto para a sociedade, isso para mim é empreender, né? Não é exclusivamente ter uma empresa e ter algo que beneficia exclusivamente a mim. Então, eu sentia a necessidade de ser dona do meu negócio para que eu pudesse
me doar mais também para as causas sociais. Então, eu sendo funcionária, né, tendo que cumprir horário, eu não poderia me dedicar a essas outras causas que eu tanto tenho como objetivo de vida. Mas empreender, para mim, o maior desafio hoje para empreender é a gente ultrapassar os obstáculos da burocracia, muitas vezes, porque tem muita burocracia para se formalizar um negócio ou para se encabeçar uma ideia. Então, para mim, o desafio foi pessoal, mas minha dificuldade maior foi pessoal, em dividir a minha vida pessoal como mulher, né, como mãe, como filha, com a ideia de ter um negócio próprio. E como que você lida hoje com essa conciliação, né, com a vida doméstica, vamos assim dizer, a vida de mãe, que tem bebê em casa, que tem filhos, que tem uma mãe, né, você também tem uma mãe, então você tem que dar essa assistência para sua família, você tem um esposo, como que é conciliar essa vida da Vandressa do lar com a Vandressa que é aquela Vandressa de terninho, né, conhecida como advogada, contadora, mediadora? Como é conciliar esses dois perfis, né, de mulher? Meninas, eu tenho bastante, não tenho uma, eu não estou na mesma sintonia que o meu marido, né? Então, quem fica em casa para cuidar dos filhos sou eu, né? Quem faz a logística das crianças sou eu, né? Então, hoje, para mim, existe uma dificuldade grande, porque, na maioria das vezes, a gente acaba abraçando mais obrigações e se dividindo menos, né? Minha mãe é viúva, ela depende muito de mim também. Eu agrego, além das minhas profissões, outras atividades relacionadas a causas sociais. Então, minha vida ela é bem agitada, mas eu faço o máximo de esforço possível para todo mundo ficar amparado. Mas dizer que é fácil, eu vou estar sendo hipócrita, né? E para mim, hoje eu não existiria a Vandressa sem todas essas atividades. Já teve momentos que eu fiquei muito deprimida, eu até achei que eu estava com depressão porque eu não estava conseguindo dar conta de tudo. Então eu comecei a priorizar algumas coisas que eram essenciais para que eu pudesse, de fato, me realizar, porque a partir do momento que eu comecei a faltar em casa, que eu comecei a faltar nas obrigações profissionais, nas coisas que eu me envolvi, eu falei, peraí, né? Ou eu me dedico a uma coisa ou a outra. Aí eu comecei a me organizar melhor com o passar do tempo, né? A situação financeira foi melhorando e eu consegui ter uma pessoa para que pudesse me auxiliar na minha casa. Então, a situação financeira melhorando, as nossas condições também vão melhorando. Então, eu fiquei menos afogada na minha casa, no serviço doméstico, porque hoje eu tenho a possibilidade de ter uma ajudante, a gente aumentou a quantidade de funcionários no escritório. Então, a gente conseguiu, eu consegui conciliar melhor a minha vida profissional com a minha vida doméstica, né, com a ajuda dos familiares também. Mas hoje eu me sinto totalmente organizada nas minhas relações e feliz, que eu acho que é isso que importa, né? Outra questão que eu gostaria que você falasse pra gente é como está sendo esse período de pandemia para você, né? Pandemia, porque é a palavra que a gente conhece, que a gente vê na mídia, né? Pandemia, quarentena, e são palavras que assustam, né? E Três Lagoas, né? Tem passado por esse período também, mas de uma forma muito característica daqui, né? Daqui de Três Lagoas. Se alguém, talvez, que não seja de Três Lagoas, estiver vendo esse vídeo,
pode não entender como está se passando esse período aqui, localmente, porque a gente sabe que tem outros lugares que a situação está muito mais grave, né, do que aqui. Só que aqui também não está o melhor dos cenários, né? Hoje a gente já alcançou os 300 casos, 5 óbitos. E como que tá para você, nesse período, essa questão do empreendedorismo e do ser mãe, né? A preocupação também com o lar, com os filhos, com o marido, em relação a esse contexto específico que a gente está vivendo em 2020? Olha, meninas, eu tive que obrigatoriamente permanecer em casa porque eu ganhei bebê em fevereiro e a pandemia estourou mesmo a questão do isolamento social no dia 18 de março. Então, eu estava saindo da minha quarentena de pós-parto. E, obviamente, que por questões fisiológicas eu tinha que permanecer, porque eu tinha um bebê recém-nascido em casa. E isso, assim, foi uma situação bem atípica. Eu não pude voltar para o escritório, porque quando eu tive meu outro filho, eu vim para o escritório com 20 dias, ele tinha 20 dias de nascido e eu vim para o escritório, né? Isso há alguns anos atrás, há 6 anos atrás. E agora, eu falei, não, eu vou ficar pelo menos uns 30 dias. Quando eu fui sair desses 30 dias, estava no ápice do início do isolamento social e o escritório teve que paralisar as atividades. Nós tivemos que reduzir o quadro, a jornada de trabalho dos colaboradores e por um período nós tivemos que efetivamente permanecer trabalhando só internamente, o que foi um período que eu falo que houve o seu lado ruim por conta da doença, mas para mim, como empreendedora e como mulher, foi bom porque me permitiu trabalhar home office em casa, sem críticas, né? Porque, que absurdo, até hoje ficando em casa, porque a gente sofre esse tipo de preconceito quando a gente opta por não voltar para o trabalho antes dos 4 meses, porque eu sou empresário, não tenho licença maternidade, né? Eu não tenho essa licença, eu trabalho em casa o tempo inteiro. Na verdade, nossa atividade, a gente praticamente se dedica a atividade intelectual não para, né? Não tem um horário para terminar. O cliente perguntou, ele quer saber a informação e a gente está o tempo inteiro dando consultoria. Então, é bem delicado. Então, para mim, como profissional, está sendo um período até que não prejudicial, e tendo em vista que a gente, por mais que a gente tente manter a nossa saúde mental em ordem, né? Existem os medos aí por conta dessa doença que a gente não sabe o que vai ser depois, né? A gente não tem experiência com isso, porque isso nunca aconteceu. Mas falando pelo lado como empresária, eu sinto que meus clientes estão muito conscientes, as empresas estão se dedicando ao máximo para não perder clientes, né? Eu tenho feito várias, assim, tido vários diálogos com vários empresários, onde eles estão com medo, mas estão super dispostos a fazer o que for possível para não deixar a peteca cair, né? Muito solidários uns com os outros, muito preocupados com a saúde dos seus clientes. Então, assim, para mim, esse período também tem mostrado um lado muito humanitário de todo mundo. Então, tudo tem o seu lado ruim e tem o seu lado bom. E, com certeza, a gente tem que tirar o que é de bom desse momento. Bom, eu queria saber, assim, já mudando um pouco de assunto, sobre quem ou o que te inspira como mulher, como mãe, como empreendedora, como filha, a algo ou um ser, enfim, que te inspira hoje a ser quem você é? Poxa, olha, Marissa, eu venho de uma família muito simples, né? E eu tive pouco acesso a conhecimento, né? Assim, meus pais não investiram em mim, falar assim,
pagar um curso para você fazer não sei aonde, enfim. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu estudei foi por iniciativa própria, né? Para falar a verdade, se eu falar assim, eu tenho uma inspiração hoje, eu vou estar mentindo, porque eu não tenho. Eu acho que, na verdade, eu tenho uma força que me motiva, de querer ser uma pessoa que faça diferença na vida de outras pessoas. Tenho uma força interna que me motiva para eu sempre buscar uma evolução, tanto financeira, quanto empreendedora, quanto em questão humanitária, e em relação à minha própria existência. Então, assim, hoje eu não tenho alguém que me inspire, mas eu tenho uma força mesmo, é isso que eu sinto, assim, né? Eu sempre fui muito autêntica de falar o que eu penso, de fazer o que eu quero, quando eu quero, e dizer o porquê que eu estou fazendo aquilo. E esse é o meu maior ganho hoje, pessoal, é quando as pessoas me procuram para ajudá-las a resolver os problemas, a tanto emocionais, quanto empresariais, quanto de qualquer situação. Então, eu acho que isso é bem bacana. Que a Melissa falou de inspiração é muito interessante, porque nós mulheres, nós somos inspiração, né? Ou para os filhos, ou para os nossos pais, ou para nós mesmos, né? Nós mesmas. E pelo que eu tenho visto, né, nas redes sociais, você, Vandressa, tem sido inspiração para outras mulheres. Você se enxerga dessa maneira? Você se enxerga como inspiração para outras mulheres, para outras pessoas? E quem sabe mesmo para os homens, né, que convivem com você, o seu marido, de repente o seu cunhado, e outros homens da sua família e colegas de trabalho. Você se enxerga dessa maneira? Eu acho que é tão difícil a gente falar sobre isso, né? A gente falar pelos outros é muito difícil, né? Eu vou falar por mim. Eu não sei se eu sou inspiração, mas eu tento ser um ser humano em que as pessoas possam confiar, né? E ter uma imagem verdadeira, né? Porque tem muitas pessoas que vivem de uma imagem que que elas não praticam, né? Elas mais falam do que fazem, né? E eu gosto de ser o que eu falo, né? Então, acho que dessa maneira a gente consegue inspirar muitas pessoas, quando a gente não fala apenas, né? Mas que a gente prova que a gente é esse ser humano. Pensando nisso, né, eu pensei assim, nossa, isso vai meio que como uma base para um mediador, né? E eu queria que você explicasse isso pra gente, né? O que o mediador faz, o que é uma mediação, né? Porque eu percebi que você é mais que uma profissional, né? Você é a profissional, a sua marca é você, né? E a gente queria saber mais sobre essa profissão em que você tanto se dedica em ser. Na verdade, eu tive um contato com a mediação através de uma amiga e eu fui buscar me aprimorar, né? Poxa, eu gostei disso, porque eu acho que eu faço isso a minha vida inteira. Como contador, como advogada, a gente acaba passando boa parte do nosso trabalho ajudando os clientes a resolver os conflitos, seus problemas. Só que eu não sabia que isso era uma profissão, né? Que isso era uma atividade econômica. E quando eu fiz um curso na FGV, eu pude ter contato mais de perto com o método. E eu falei, eu quero isso para minha vida, porque é isso que eu tenho feito a vida inteira, é ajudar as pessoas a solucionar os seus problemas. E percebi que a mediação não era só ajudar as pessoas a resolver os problemas, mas era ajudar as pessoas a dar continuidade nas relações, porque ela envolve muito situações socioemocionais.
E dentre os diversos métodos que a mediação usa, ela prega muito o diálogo, a escuta ativa, que é ouvir, porque a maioria dos problemas hoje que as pessoas se encontram, que as pessoas têm, é porque as pessoas não ouvem, né? As pessoas não respeitam o que o outro tem a dizer. Elas ouvem, mas elas não escutam de fato. Elas escutam o que elas querem. E o mediador, ele consegue trazer para a mesa o diálogo de pessoas que talvez nunca mais iriam se falar, né? A mediação, o mediador consegue reconstituir relações, ajudar as pessoas a se aproximar. Não é um milagre, são métodos, são técnicas que auxiliam muito empresários, relações familiares, relações escolares. Ela pode ser aplicada em qualquer atividade, em qualquer tipo de relação. E hoje eu tenho para mim como sendo um objetivo na minha vida, né? E aí eu fundei a Câmara Aliança, que é uma Câmara de Mediação e Arbitragem, que é um núcleo de soluções adequadas de conflitos. Eu convido a todos que tiver oportunidade de sentar comigo e conhecer melhor como é esse trabalho, que é um trabalho, de fato, bem diferenciado, inovador, e que para a gente disseminar aí a cultura da paz, porque o Brasil é um dos países mais litigantes que existem, onde as pessoas ajuizam as ações, né, sem antes nem ter um diálogo. E a mediação não necessariamente ela precisa, ela não tem o auxílio do advogado. O advogado ele é essencial na mediação, porque é ele que vai tirar as dúvidas jurídicas. Então, não é que o seu problema, a sua questão, o seu litígio não vai ser resolvido sem uma assistência jurídica. Ele vai, porque você não só pode, como deve vir acompanhado de um advogado. E o mediador ele vai auxiliar o diálogo entre as partes, entre advogados, entre as partes, entre todos os envolvidos naquela relação que por um determinado momento houve uma pausa na solução por falta de diálogo, por falta de paciência, e nada melhor do que a gente viver uma transformação, né? Por que não a gente adotar um método que pode ser algo diferente na minha vida e que possa solucionar a situação em menos tempo, com menos custo, com menos desgaste. E falando em mediação, já que a gente está falando sobre ser mulher, sobre ser empreendedora e mediação, né, fazendo uma correlação entre essas facetas aí, por acaso, né, uma curiosidade minha, Marissa, você tem algum dado, né, com base nos clientes que você já atendeu até aqui, se por acaso quem procura mais a mediação são homens ou são mulheres? E também em relação aos casos de mediação, quem normalmente está sofrendo mais nesses conflitos? Assim, existem muitos conflitos em que as mulheres são as prejudicadas da relação ou não? Né? É uma curiosidade minha. Olha, existe um princípio na mediação que é o princípio que é o que é mais atrativo hoje para quem contrata, que é o total sigilo da negociação, né? Porque hoje, quando você acessa o site do tribunal, você consegue ali puxar todos os processos que são vinculados àquelas pessoas. Na mediação, ninguém vai ficar sabendo quem veio, quando veio, o que discutiu. Isso é um ato sigiloso, né? O seu conflito ele vai ser resolvido de maneira sigilosa, ninguém nunca vai saber que você esteve aqui, exceto a parte que descumprir, porque o termo que é feito ao final da mediação, ele serve de título executivo, então ele pode ser executado judicialmente se ele descumprir aquele termo que foi firmado.
Mas como você está perguntando uma coisa bem genérica, né? Não tem um público mais que procura mais. Eu falo que isso é dividido, até porque existem muitos litígios que é marido e mulher, né? Então sempre vem um homem e uma mulher. Mas quem procura, o que mais procura hoje está dividido, porque hoje as pessoas falam, nossa, eu nem sabia que existia essa possibilidade, né, de poder resolver isso dessa forma. É algo muito novo. Então, eu percebo que quem tem conhecimento acaba procurando, né? Conflito é humano, né? Ele é humano, é humano. Não tem sexo. Exatamente. Bem isso. E olha, já que a gente trabalha com marketing, eu e a Melissa, né, também é uma das nossas vertentes de trabalho. Hoje o marketing, ele auxilia profissionais, empreendedoras como você, advogadas, contadoras e mediadoras. É preciso ter algum cuidado com fazer marketing em relação a estas profissões em específico, né? O que você poderia falar, assim, de bom e de ruim do marketing, né? Por exemplo, a contabilidade, ela trata muito de questões de relações empregatícias, de relações tributárias e fiscais. Na contabilidade, não existe alguma... como que eu falo? Não é algum impedimento no Conselho de Ética para divulgação da marca, das informações de assessoria, que são informações gerais, por exemplo, sobre reforma trabalhista, informações gerais, né? Não existe nenhum impedimento quanto a isso. Então, na contabilidade, para a gente é super importante o marketing, porque muitos clientes, eles tomam conhecimento de determinada lei ou de determinada situação que ele pode estar agindo na empresa dele através do marketing. Então, hoje, na contabilidade, o marketing é essencial. Já na advocacia, existem impedimentos, né? Então, nenhum advogado ele pode fazer uma publicidade que caracterize captação de cliente, tá? Então, na advocacia, o marketing ele tem que ser muito cuidadoso, muito cauteloso, né? Sempre verificando os preceitos do Conselho de Ética, do que está previsto legalmente lá. Na mediação, sem o marketing, é impossível as pessoas conhecerem e saberem que existe. Então, hoje, nós precisamos muito na mediação, não existe nenhum impedimento também em relação a isso. Então, para mim, tem sido essencial o marketing, porque as pessoas não conhecem. Então, agora eu estou na fase de abraçar a árvore, né? Que eu falo, aquela casca grossa, porque eu preciso mostrar para as pessoas que existe esse método, que ele pode ajudar as pessoas, que não é um milagre, porque as pessoas, muitas vezes, eu não consigo fechar um contrato de mediação, porque elas pensam assim, isso aí não vai resolver, né? Mas eu vou tentar. E às vezes porque a pessoa pensa que vai ser um método para induzir alguém a concordar com algo, e não é. A mediação, ela tem os seus princípios, e as pessoas precisam tomar conhecimento de como ela funciona, de como e então a gente poder fazer essa divulgação e as pessoas poder fazer a contratação e a mediação ajudá-la de alguma maneira, né? Então, o marketing em cada área, ele tem sua fundamental importância. Na advocacia, por mais que exista o impedimento, tem muitos colegas hoje utilizando as redes sociais, porque com a pandemia, né, os atendimentos foram impedidos, os colegas estão parados, os tribunais não estão tendo audiências, então está todo mundo aí sofrendo financeiramente com isso. E uma forma do advogado ficar em evidência ali, demonstrando o seu conhecimento, é através das redes sociais, falando sobre leis, falando sobre atualizações, fazendo lives, mas nada que possa caracterizar a captação de clientes. O marketing, com certeza, é fundamental em qualquer área.
Bom, mudando um pouquinho mais de assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você aconselharia, né, para as mulheres que gostariam de dar um passo, né, a mais, né, iniciar um negócio próprio, um negócio novo? Qual seria o seu conselho? Gente, independência financeira é libertador. Quando a gente tem independência financeira, a gente tem a impressão que a gente não precisa de ninguém, essa é a verdade. E isso dá uma sensação de empoderamento muito grande. Isso tem mudado muito, mas muitas mulheres, até em relacionamentos conjugais, não se separam porque não tem independência financeira, né? Não que com o vínculo empregatício você não tenha esse empoderamento, mas quando você é dona do seu próprio negócio, que você faz o teu horário, que você se programa a sua viagem, que você pode assistir uma apresentação do teu filho, que você pode amamentar o teu filho dentro da tua sala. Quando você experimenta o sabor de você ser dono do seu negócio, é algo libertador. Então, a mensagem que eu tenho para deixar para as mulheres que desejam empreender, se você não tentar, você nunca vai saber se vai dar certo ou não. Então, o primeiro passo é faça, né? Busque meios para fazer acontecer. O depois, Deus vai iluminar você, se você buscar conhecimento, se você buscar realmente querer que o seu negócio dê certo, ter uma força que você tira de você, que faça com que você realmente concretize esse objetivo. Não perca tempo, começa amanhã, porque não tem dia para você começar a empreender. Empreender não é só você ter uma empresa, gente. Empreender é você fazer algo para a tua comunidade. Você pode ser um empreendedor sendo funcionário. Você pode ser um funcionário público que criou aí dentro do teu departamento algo que vai beneficiar todo mundo. Empreender, gente, não é só ter uma empresa. Empreender é você fazer algo melhor para a sociedade ou para o meio que você está, com o que você tem, né? Criando meios para que você melhore onde você trabalha ou o local que você vive, ou, quiçá, tendo aí o próprio negócio. Você já pensou em dar aula? Porque Já. O que a gente teve aqui hoje é uma aula. Uma aula de empreendedorismo. Bom, Andressa, a gente quer agradecer a sua participação aqui conosco, tá? A gente gostaria de ficar aqui muito mais tempo, horas aqui conversando com você, mas a gente sabe que se o vídeo ficar tão extenso, tão longo, isso desmotiva um pouco as pessoas de assistirem. Então, a gente já vai caminhar para o encerramento, mas a gente queria deixar claro que é muito importante a sua participação aqui conosco. Agradecemos o seu tempo, a sua disponibilidade, o seu conhecimento partilhado. E, para encerrar, eu queria que você falasse um pouco, você é uma empreendedora, uma mulher que quer começar a empreender amanhã. Eu tenho dúvidas jurídicas, dúvidas contábeis, ou tenho algum conflito pendente, está me impedindo de começar a empreender. Às vezes tem um dinheiro para receber, um valor razoável para receber, não consigo receber porque eu tenho um conflito e gostaria de receber esse dinheiro para começar a empreender, por exemplo. Enfim, seja qual for a problemática. Eu posso procurar você? Pode me procurar. Dúvidas em relação à regularização, abertura, o que vocês precisarem de força para dar início a um empreendedorismo. Recentemente aí eu fui convidada para ajudar uma associação de psicólogos. Eu achei, puxa, isso é um empreendedorismo nato, é algo que vai ajudar outros psicólogos
né? Isso é empreendedorismo, não é você fazer algo só para você, é você fazer algo para todo mundo, para uma classe econômica, para uma atividade, né? Quando você se torna aí uma pessoa empreendedora, você ajuda todas as pessoas que precisam, as pessoas da sua classe, de atividade, enfim. Então, podem me procurar, eu estou à disposição aqui no escritório. Faz parte do ser humano necessitar da ajuda de outros seres humanos. Então, se você está pensando em ficar sozinho na sua caixinha aí, não vou falar para ninguém o negócio que eu vou abrir, ninguém pode saber, o negócio não vai dar certo, porque a primeira coisa para o negócio dar certo, você vai precisar da ajuda de outras pessoas, né? Para divulgar, para usar, para auxiliar, para montar. Então, assim, uma andorinha só não faz verão. Procure as pessoas da sua confiança, seja eu, seja qualquer outra pessoa, mas não desista dos seus objetivos, pegue o seu dinheiro, invista de maneira certa, vai no banco, vai no escritório de contabilidade, vai no seu advogado, procura todas as informações necessárias, pergunta para os amigos se isso que você está querendo montar, o que a pessoa acha, porque tem uma frase lá que o pessoal usa muito para seus sonhos, você não contar para ninguém, senão não dá certo. Gente, se o seu negócio for dar certo, independente das pessoas que souberem, o negócio vai dar certo, né? A gente tem que acreditar nisso, a gente não acreditar que se você já quiser montar algo achando que não vai dar certo, nem monta, né? Então, o primeiro passo procure pessoas capacitadas, profissionais que possam te ajudar na parte burocrática e também na parte de incentivo. Se você for uma pessoa e ela falar, isso aí não vai dar certo, gente, cancela essa pessoa, bloqueia, fala, isso aí não vai me incentivar nunca, né? É isso, essa é a mensagem que eu tenho para passar. Não desista dos seus sonhos, que para a gente realizar os sonhos, a gente tem que acordar, e nunca é tarde. Arrasou. Arrasou. Muito obrigada, Andressa. Vocês, como a Marissa falou, você deu uma aula assim pra gente aqui e a gente tá assim chocada com tanta sabedoria, com tanta assim humanidade, né, falando. Obrigada, meninas. O prazer foi todo meu. Batuque brasileiro, na roda tem pandeiro, bate meu coração no ritmo da canção. Batuque brasileiro, na roda tem pandeiro, bate meu coração no ritmo da canção. Batuque brasileiro, na roda tem pandeiro.